Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Gente, eu vou narrar uma carta hoje. Eu dei o título a essa carta de O Amor e a Crueldade de um Pai. Imaginem um pai que condenava uma série de coisas e depois se descobriu que ele era quem fazia tudo aquilo. Acompanhem a carta, acompanhem. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Sim, se inscrever, dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho. E não se esquecendo também de enviar a sua história, de mandar a sua carta para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com, tá bom? E vamos para a Carta da Saudade, mais uma história que a vida escreveu. No canal YouTube Eli Correia Oficial, O Amor e a Crueldade de um Pai. Eu sempre gostei de ouvir a sessão Que Saudade de Você. Mas o que eu nunca imaginei é que um dia eu teria uma história tão triste, tão amarga, para que fosse narrada por você, Eli Correia, no canal YouTube. Eu prefiro não falar o meu nome, porque não quero expor minha família. Somos em 3 irmãos. Meus pais não tinham um casamento bom. Meu pai não era um bom marido e muito menos um bom pai. Nunca estava em casa. E quando estava, ele fazia questão de transformar nossas vidas num verdadeiro inferno. Ele tinha um relacionamento abusivo com a minha mãe e com nós, os filhos. O que ele dizia era lei. Jamais podia ser contrariado, questionado e muito menos contestado. E ai de quem ousasse fazer ao contrário. Mas, para os de fora, ele era maravilhoso. Todos achavam um ótimo marido, achavam que papai era um excelente pai. Por isso, minha vida era bem melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, no ano de 1996, eu estava com 16 anos. Estudava de manhã, trabalhava à tarde em uma locadora de vídeo. Era uma moça que chamava a atenção. Olhos verdes, longos cabelos loiros, um corpo bonito. Então sempre aparecia um ou outro com algum interesse. Mas eu estava na boa, eu estava tranquila. Era só amizade para mim e pronto. Mas tinha um rapaz em especial que eu gostava muito de conversar com ele. Nos dávamos muitíssimo bem. Podíamos passar horas e horas conversando. Esse rapaz tinha 22 anos, alto, voz forte, que poderia até ser um dublador de filmes. Era mês de maio e começou a quermesse da igreja São Felipe Neri e todos os jovens se encontravam lá. Estava eu andando pela quermesse quando encontrei ele, exatamente aquele rapaz, e começamos a conversar e acabamos ficando juntos. E não é que dessa conversa, que desse encontro lá na festa de São Felipe Neri, não acabou evoluindo para um namoro? Acabamos por namorar. Sim, de repente foi quando descobri que ele já era apaixonado por mim antes de começar tudo. Por isso, ele alugava filmes todos os dias. E às vezes até filmes repetidos. Era só uma desculpa para me ver e poder conversar comigo. E eu nem desconfiava. Eu achava que era só amizade. Foi uma paixão arrebatadora de ambas as partes. Foi um encontro de almas, uma conexão perfeita. Ele sempre dizia: eu sei que nosso amor é eterno. Mesmo se um dia a gente não estiver mais juntos, você nunca vai sair de mim. Igual aos lobos,
que tem uma companheira a vida toda. Assim é o meu amor por você, igual o amor dos lobos. Mas nem tudo eram flores. Tinha duas coisas que geravam brigas: o ciúme e a profissão dele. Ele era policial militar e eu não gostava dessa profissão. Eu achava muito arriscada, muito perigosa, violenta demais. Tudo estava fluindo normalmente, muito embora com aquelas nossas brigas, briguinhas, ciúmes pela profissão dele, mas até que um dia, quando eu cheguei da escola, minha mãe disse que ele não valia nada. Minha mãe falou assim, eu cheguei da escola, minha mãe falou na cara assim, mas no pé da lata: esse seu namorado não vale nada, não presta. E disse que o meu pai contou para ela que ele, o meu namorado, tinha dado em cima de uma menina na frente do meu pai. E que quando ele e os outros policiais achavam jovens namorando dentro dos carros, ele e os outros policiais humilhavam os casais, eram violentos com os rapazes e até abusavam das meninas. Meu mundo acabou ali. Meu mundo desabou. O que o meu pai falou para minha mãe foi um choque. Quer dizer, na frente do meu pai, ele deu em cima de uma menina. Quer dizer, não respeitou nem, vamos dizer assim, o sogro. E pior, chegou ainda a dizer que ele e colegas, humilhavam os casais que eram encontrados nos carros, que eram violentos com os rapazes, que abusavam das meninas. O meu nervoso foi tanto que eu comecei a vomitar. Não deu nem tempo de chegar no banheiro. Do que a minha mãe falou aquilo para mim foi um choque. É como se o meu mundo desabasse. E eu não tive nem tempo de ir no banheiro. Comecei a vomitar, tamanha foi a minha decepção. A minha mãe me alertou ainda dizendo: você vai largar dele agora. Você vai largar dele hoje. E sem contar nada do que eu te disse. Inventa uma história, porque se ele souber da verdade, ele vai querer matar seu pai. Ele é da polícia. Você imagina? Quem é capaz de fazer isso? Então eu não tinha opção a não ser obedecer os meus pais. Larguei dele. Inventei que era por conta do ciúme excessivo da parte dele, que eu já não aguentava mais aquele ciúme. Mas ele não se deu por vencido. Engoliu rápido o orgulho e veio atrás de mim, todos os dias por mais de um mês. Imagine, todos os dias por mais de mês ele atrás de mim. Ele até me chamou para ir com ele até a PM, porque ele ia pedir baixa e voltar a trabalhar no antigo emprego que ele tinha. E ele disse isso em meio às lágrimas, chorando. Vamos comigo, amor. Vamos comigo agora. Você vai ver que eu não estou mentindo. Eu saio da polícia, eu volto para outro emprego e no primeiro salário eu começo a comprar os móveis para a gente se casar. Eu sei que você não gosta da minha profissão por ter medo, por achar muito perigosa, mas eu largo tudo por você. Largo hoje. Largo agora. Aquilo foi devastador para mim, porque eu não podia dizer a ele o que o meu pai tinha falado para minha mãe, tinha contado para minha mãe. Eu inventei aquela história, então ele não sabia realmente do que eu estava sabendo. Então, ele ali quase que ajoelhado aos meus pés, chorando, dizendo que ele sairia da polícia a hora que eu quisesse, voltaria para o antigo emprego, iria começar a montar a nossa casa. Aquilo foi devastador para mim. Sabe, uma coisa dilacerante. Eu não tinha vontade de viver. Doía tanto que eu achava literalmente que eu ia morrer. Quer dizer, eu tendo que guardar uma coisa dentro de mim, com vontade de falar, inventei uma história, mas a minha mãe avisou: não fala o que eu te disse, não fala o que o teu pai falou, porque você sabe muito bem que ele é capaz até de matar seu pai. Um dia eu não aguentei.
sabe, uma panela de pressão. Um dia eu não aguentei e cortei o meu pulso. A minha irmã viu, gritou pelos meus pais: corram, corram, corram! E eles vieram correndo. Quando viram o que eu fiz, imediatamente me levaram para o pronto-socorro e ali me acudiram em tempo de me salvarem a vida. Minha mãe me fez jurar que nunca mais eu faria aquilo novamente. Você jura que nunca mais vai fazer isso outra vez? Nunca mais! E assim foi. Eu segui chorando por ele 2 anos. Eu não conseguia gostar de ninguém. Eu não queria ninguém. Eu tinha me tornado uma pessoa vazia de sentimentos, até conhecer meu marido. Uma pessoa maravilhosa. Namoramos, nos casamos e tivemos 3 lindos filhos. Mas ele, o policial, nunca saiu da minha cabeça. Sempre que eu ouvia uma música, ouvia uma cena de algum filme, era ele que vinha na minha mente. Com o avanço da tecnologia, com a rede social intensa que existe hoje, ele me encontrou. E começamos a conversar através das redes sociais. Isso já tinha se passado um bom tempo. Bons anos. Ele também estava casado. Como eu disse, eu casada com 3 filhos lindos. E ele também casado. Tinha um filho. E a conexão entre nós dois rapidamente voltou. E ele me revelou o quanto me amou e ainda me amava. E que esse sentimento nunca ia deixar de existir dentro dele. E também deixou muito claro que se um dia eu quisesse, ele largaria tudo por mim. Pois como um dia ele havia me dito, o amor dele por mim era como o amor dos lobos. O lobo só ama uma vez e para sempre. E ele nunca entendeu o nosso término. Ele nunca entendeu o porquê que eu rompi com ele. Apesar dessa revelação dos meus pais, apesar do meu pai ter falado para minha mãe tudo sobre ele de verdade nunca faltou com o respeito por mim. Porém, tenho que reconhecer que sempre brigamos muito, como eu já disse aqui, por causa de ciúmes, por causa da profissão dele na época. E entre nós tudo foi muito intenso e as brigas também não eram diferentes. E quando nós nos reencontramos pela rede social, não foi diferente, sempre discutimos mesmo à distância. E chegou um dia que eu resolvi me afastar dele novamente, pois eu estava grávida. E as brigas com ele estavam me fazendo mal, muito mal. Então eu disse que não íamos mais conversar. Era melhor cada um ficar no seu canto, cada um seguir o seu caminho. Ele já estava casado, eu também estava casada e agora eu estava grávida. Mas ele não aceitou. Mas não respondi mais às mensagens dele também. Ele ainda insistiu durante um bom tempo, mas não teve retorno. E depois, e só depois, ele acabou aceitando essa realidade. Quando o meu bebê nasceu, quando o meu bebê já estava com 2 anos, em uma noite, eu fui chamada na casa do meu irmão com urgência. E chegamos todos apreensivos, achei que tivesse morrido alguém. E apreensivos e desesperados, quando chegamos, já falei com meu irmão, com a minha cunhada: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Então minha cunhada falou: é que a minha sobrinha, filha dela e do meu irmão, uma criança de apenas 7 anos, disse para ela que o meu pai estava mexendo com ela.
Nessa hora eu pensei que fosse ter uma coisa ruim. Eu não entendi direito. A minha cunhada e o meu irmão me chamaram com urgência para a casa deles para me falarem o seguinte: que a filha deles, a minha sobrinha de 7 anos, havia dito para a mãe, para minha cunhada, que o meu pai estava mexendo com ela. Nessa hora eu pensei que ia ter um troço. O pai? Ainda olhei pro meu irmão. O nosso pai? Mexendo? Que loucura é essa? Eu pensei que fosse desmaiar. Meu corpo tremia dos pés à cabeça. Eu quase não sentia minhas pernas. Mas é verdade o que vocês estão falando, é verdade? Chamaram então a minha sobrinha e ela confirmou que o vô realmente quis mexer com ela, andou mexendo com ela. Eu voltei para casa arrasada. Eu voltei praticamente me rastejando, eu não acreditava. Então eu propus o seguinte: vamos nos reunir e confrontá-lo. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Aquele homem rígido, aquele homem sério, que não pode ser contestado, não pode ser questionado, o que ele fala é lei. Não, então vamos ter que agora, a menina não vai estar mentindo. Mas vamos ver agora. Vamos então para o confronto. E marcamos dia e hora. Nos reunimos. E ali estava o nosso pai. E ali estava a nossa sobrinha de 7 anos. Diz tudo o que você falou que o vô fez, o que o vô procurou fazer. E ela disse tudo na cara do vô, tudo na nossa cara, assim, falou tudo. E nós olhamos para o nosso pai. E aí? O que o senhor tem a dizer? E não é que ele confirmou tudo? Diante de todos, ele confessou, ele confirmou. Isso nos destruiu a todos. Meu irmão ficou com uma sede de vingança que, se não fosse a gente interferir, ele era capaz de matar o próprio pai. Então, para evitar uma tragédia maior, eu pedi para o meu pai ir embora de casa. Então que o senhor saia, que o senhor vá embora. O senhor perdeu a moral, o senhor perdeu o respeito. O senhor não passa de um qualquer, onde já se viu tentar a sua neta. E assim ele fez, foi embora. Mas a revolta do meu irmão, tanta, claro, não chegou aos finalmente, mas ele tentou. Bom, não precisa nem entrar em detalhes. Meu irmão, mas uma sede de matar o próprio pai por ter feito aquilo com a filha, por ter feito aquilo com a neta. Nós ficamos arrasados. E começamos então a ligar um monte de coisas. E enxergar finalmente quem ele realmente era, o nosso pai. E foram tantas as mentiras que foram descobertas. Ele sempre manipulou a família para fazer o que bem queria. Quando fez 1 mês deste acontecido, eu tive um sonho com o meu ex. 1 mês depois, que olha, isso foi quase que uma tragédia na nossa família. Para não dizer uma tragédia mesmo, porque você imaginar uma coisa dessas acontecer no seio da tua família é um absurdo, mas aconteceu. Então, quando fez 1 mês que isso aconteceu, eu tive um sonho com meu ex. Nesse sonho, eu era casada com ele e estava muito feliz. Então, ele começou a vir em meus pensamentos todos os dias depois desse sonho. Até o dia que eu tive um clarão e um susto ao mesmo tempo. Pensei, peraí. E aquela história que meu pai falou sobre ele? E aquela história que meu pai contou para minha mãe? Depois juntos ele explicou tudo direitinho. Peraí, não poderia ser uma mentira?
Depois disso que descobrimos do pai, não poderia ser uma mentira? Sabe, uma pessoa que condena certas coisas para esconder aquilo que ela pratica? Eu comecei a unir os pontos. Opa, e comecei a pensar melhor, porque nunca o meu ex faltou com respeito. Nunca me deu a entender sequer que ele fosse parecido com aquilo com o que meu pai falou. E agora que nós descobrimos tudo dele, do meu pai, peraí, eu e ele não teríamos sido vítimas de uma mentira do meu pai? Será que o meu pai não teria inventado aquilo e de repente ter atrapalhado a minha vida, ter impedido de eu ser feliz? Eu preciso falar com ele. Eu preciso de qualquer maneira falar com ele. Aquilo que eu sempre escondi, aquilo que eu sempre neguei, que foi explicar o porquê realmente da minha separação dele, agora eu queria esclarecer. Essa é a primeira parte da carta: o amor e a crueldade de um pai. Que saudade de você! História do canal YouTube Eli Correia Oficial.